ideia aqui com vocês é, para finalizar, né, essa sequência de encontros, é trazer algo mais prático, para que vocês possam utilizar aí com seus clientes, quem já é planejador, para poder tentar melhorar o processo comercial, para quem ainda não é, para tirar nota e, enfim, testar dentro do seu método que for vir implementar, se faz sentido ou não, né? Isso aqui que a gente vai apresentar. Primeira coisa, antes de tudo, eu hoje vou precisar de um voluntário. Não precisa ele abrir a câmera se não quiser, não tem problema não, mas eu vou precisar de um voluntário. Ou voluntária, né? Quem topa ser um voluntário comigo. Walter presente. Sem Opa. câmera que eu tô conjuntivite, mas estou presente aí. A Viviane também falou que topava. O Matheus também, né? Pelo que eu entendi, a mão levantada. Legal, temos vários exemplos. Eu não sei quem falou primeiro, se foi a Viviane ou o Walter. Viviane ganhou. Parabéns. Beleza. Viviane, você pode abrir o microfone, né? Vai poder abrir o microfone. Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Então, seguinte, Viviane, eu vou te mandar aqui pelo chat do onde a gente está se falando, eu vou mandar num privado aqui. Se você quiser, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá. É o seguinte, eu vou te passar um perfil de uma pessoa que você vai incorporar, tá? Ou seja, você tem quantos anos, Viviane? 33. 33. Tá. Eu vou te passar aqui um perfil que você vai incorporar. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou fazer Você está interessado em contratar um planejamento financeiro pessoal, tá? Então, o que eu acabei de fazer para a Viviane, eu mandei um perfil de um cliente que está buscando um planejamento financeiro pessoal, especificamente um planejador financeiro. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é como que é feito essa venda. Eu sei que a gente já conversou, né, em outro encontro sobre venda e etc., mas hoje eu quero mostrar na prática, tá? Como é feito. Então, a gente vai fazer uma simulação planejador, lead, eu e a Viviane aqui, e aqui eu queria que vocês tomassem nota, tá? Primeira coisa que eu queria que vocês tomassem nota é se vocês conseguem perceber uma estrutura dessa conversa, tá? A outra coisa que eu quero que vocês percebam, quais são os pontos, né, que vocês acham que são importantes e críticos dentro dessa conversa como um todo. Enfim, fora isso, qualquer observação que vocês tiverem, por favor, anotem, tá? Que no final a gente vai discutir. E é isso. Viviane, conseguiu ler aí? Sim. Legal. Podem ir tomando nota, pessoal, também do case, etc., porque ela já está com o case aqui na mão dela, tá? Que ela vai seguir. Bom, vamos lá. Oi, Viviane, tudo bem? Como é que você está? Oi, boa noite, tudo bem? Você? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Você está falando de onde, Viviane? Eu falo de Barueri, São Paulo. Barueri, São Paulo, região metropolitana, né? Legal. Tem que ir muito para a capital ou não? Não, eu trabalho aqui na região mesmo. Legal, legal. Ah, que bom, né? Pelo menos acho que foge um pouco do trânsito, né? Ah, sim, agora tá mais fácil também, né? Sim, sim. Então, Viviane, acho que você veio por indicação, né, da Maria. Maria, creio que falou do meu trabalho para você, né, e você ficou interessada em saber um pouco mais, etc. Acho que antes da gente começar, né, antes de eu começar a apresentar o meu trabalho, né, eu queria primeiro te perguntar o que ela falou, né, se ela disse alguma coisa do meu trabalho, fez algum comentário, né, específico, para a gente poder ter essa conversa, né? Então, ela me falou que assim, você ajudou muito ela na organização financeira, que ela estava bem perdida, e que ela mudou assim totalmente em questão assim até a vida pessoal dela, né, saúde, começou a melhorar muito. E por isso que eu me interessei, porque assim, eu tenho algumas características parecidas com a da Maria, né, que eu até ganho bem, né, tenho uma renda boa, mas eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Ah, legal, legal, que bom. Ah, que bom que a Maria falou bem do trabalho, né? Acho que essa questão de indicação é muito legal, acho que
é como a gente realmente sabe que o que a gente está fazendo faz sentido, né? Então, que bom. Sim, com certeza. Assim, a indicação é muito válida para nós, né? Assim, como a gente está procurando um profissional. Sim, sim, que bom. Bom, eu sempre começo, Viviane, te pedindo licença, porque eu gosto de fazer uma mini entrevista, tá? Para entender um pouco mais sobre o seu contexto de vida e tudo mais. E aí depois eu vou explicar um pouco do meu trabalho, para você saber como é que funciona. E creio que a partir daí acho que a gente pode ir evoluindo na conversa, tá? Claro. Primeiro eu queria saber o porquê que a gente está aqui, né? Contar um pouco aí da sua vida financeira, da sua vida pessoal, né? Por que você procurou um planejador financeiro pessoal? Então, como eu falei, né? Eu ganho bem, eu sou médica, anestesista, é, sou solteira, não tenho filhos, mas mesmo assim, apesar de ter um perfil acima da média, né? Assim, que a gente pode considerar, ainda ter uma renda que é variável, mas fica na média de uns 20 mil. Mesmo assim, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Eu trabalho muito, né? Mas mesmo assim é complicado saber para onde está indo o meu dinheiro. Eu acabo me perdendo nas contas, na organização financeira, acabo gastando mais do que eu deveria com besteiras muitas vezes, né? Uhum, uhum. O que você considera gastar com besteira? Às vezes eu abuso em questões de comprar bolsa, sapato, coisa que, assim, depois que eu compro eu me arrependo, né? Porque eu percebo que eu não precisava daquilo naquele momento, né? Comprar bolsa de marca. Depois eu percebo que não era aquilo que eu queria e acaba sendo meio frustrante. Entendi. Hoje você considera que trabalha muito, né? Assim, você tem tempo de cuidar e sentar e olhar para a sua vida financeira? Olha, para ser sincera, por causa da minha rotina, né, não tenho tanto tempo. Então, assim, eu precisaria realmente de uma ajuda, além da organização, uma ajuda, assim, que me direcionasse mais, falasse, ó, você tem que fazer isso para investir nisso e eu vou conseguir isso daqui tanto tempo, né? Eu queria mais algo bem específico mesmo, assim, direcionado para o que eu tenho que fazer. Entendi, entendi. Me conta um pouco de como que você organiza a sua vida financeira, né? Eu sei que você falou que não tem muito controle, né, do que entra e do que sai, mas assim, como que você faz a gestão pela conta bancária ou não faz de forma alguma? Você vê se sobra ou se não sobra, enfim, só para eu entender um pouco. Eu faço assim uma planilha simples, e aí eu pago todas as minhas contas, consigo pagar tudo certinho, né? Aí quando sobra alguma coisa, eu envio. Eu tenho uma conta numa corretora XP, então aí quando sobra alguma coisa eu envio, faço um investimento assim sem muitos conhecimentos. Esses dias mesmo eu fiz um COI no valor de R$ 100.000. Entendi, entendi. A gente falou, tá falando aqui um pouco de investimento, né? Como é que é, né? Se, tipo, você hoje já tem um patrimônio financeiro, além desse valor que você investiu, né? Que você falou, tem outros investimentos, de quanto que seria, se você não se importar de falar. Claro, então eu tenho um VGBL antigo, mas eu acho que não tá legal, né, a rentabilidade dele. Na verdade, eu não sei dizer se está legal ou não, né? Então, era uma das orientações que eu gostaria de ter. Não está em renda fixa, está em renda variável, né? Eu anotei aqui para eu lembrar, tá? Aí, e nisso tem um patrimônio de mais ou menos 300 mil. Legal, legal. Aí eu tenho uma dívida, que é o meu financiamento imobiliário, que é de R$ 4.000 por mês, e ainda falta 250 mil para eu pagar. Entendi. Aí eu tenho um carro que está quitado, de 70 mil, Uhum, entendi. e é isso. Entendi. Como que foi, né? Assim, você é médica, né? Formada já trabalhando. Como que foi dentro de casa a questão do acesso a informações sobre a vida financeira dos seus pais, ou então perfil dos seus pais em relação ao dinheiro? Como que foi isso na sua vida? Eu nunca tive, assim, educação financeira dentro de casa diretamente. O meu pai sempre foi um exemplo em questão assim, de organização,
ele é autônomo, então, mas ele é bem organizado na parte financeira, né? A minha mãe era dona de casa, né? Não trabalha, só ela depende do meu pai para tudo, mas ela é aquela pessoa que gosta de gastar muito. Entendi. Então, depois que as coisas melhoraram, ela começou a sair e gastava, assim, ia em várias lojas e voltava com conta em, sei lá, todas as lojas que tem cartão, ela tinha conta. Uhum. Enquanto você observava isso, né? Como é que você se sentia na época? Eu nunca gostei muito de dívida, né? Mas mesmo assim eu acho que acabei me endividando ao fazer esse financiamento, né? R$ 4.000 eu acho que leva uma boa parte do meu orçamento. Então deveria ter tido um pouco mais de inteligência ao fazer isso. Por isso que eu te procurei, né? Assim, porque eu preciso melhorar a minha vida. Apesar de ainda ser jovem, eu já tenho 33 anos, então eu tenho que pensar no meu futuro, né, em outras coisas que eu quero fazer muito ainda, né. Legal. O que que você, né, entrando também nesse assunto, o que que você considera que são objetivos, né, que você gostaria de garantir, se você tem clareza, né, sobre eles? Então, eu gosto de viajar muito, então algo que eu gostaria muito era de poder viajar todo ano, né, planejar uma viagem legal, assim, bacana, de férias, né, porque eu trabalho muito, então, aquela coisa, eu acho que eu mereço, mas eu quero fazer dentro do meu planejamento. Quero ter uma aposentadoria, né, conseguir me aposentar bem. Como eu tenho essa renda variável, então eu quero no futuro ter uma renda boa, né, mais ou menos como é hoje, eu sei que tem a questão da inflação, que eu não entendo muito bem, mas eu acho que seria legal eu conseguir ter uma renda boa, como eu tenho hoje, lá no meu futuro, né? Legal. Quitar o meu apartamento, talvez trocar, né, no futuro, e trocar de carro também. E procedimentos estéticos. Eu acho que seria algo muito legal de eu poder fazer. Com 33 anos, a gente tem que pensar nisso também. E são coisas caras. É verdade. Com certeza. Muito legal. Queria te agradecer, Viviane, pelas informações, né? Eu acho que falar sobre a vida pessoal, falar sobre os objetivos de vida, sobre questões do passado são realmente muito relevante, né? Mas é muito importante que você realmente que a gente consiga entender um pouco do seu contexto para poder te mostrar como que o trabalho de planejamento vai poder te beneficiar. Falando um pouco de mim, né? Não vou demorar mais do que 3, 4 minutos aqui para falar um pouco de mim, mas para você conhecer quem sou eu, né? Para quem está aqui do seu outro lado, né? Falando com você. Eu, né? Eu sou de Fortaleza originalmente. Eu nasci e cresci em Fortaleza. E por causa do tênis eu acabei tendo a oportunidade de fazer uma faculdade fora do Brasil, nos Estados Unidos. Fui com uma bolsa de estudos. E isso me permitiu ter acesso a uma faculdade americana. Eu estudei finanças, então já estudei na área de business, né, no mercado americano. Então foi uma grande escola para mim. E há 15 anos atrás eu voltei para Brasília para começar do zero, né? Eu tinha feito um estágio na Merrill Lynch e resolvi começar do zero no Brasil porque eu não queria viver, né, nos Estados Unidos a vida inteira, mas ao mesmo tempo eu sabia dos desafios que eu tinha, né, ao voltar, que eu teria que começar do zero, então para mim foi... Mas eu era jovem também, então não tinha tanto problema com relação a isso. Trabalhando no mercado financeiro aí 5 anos, eu resolvi sair dessa área porque eu não queria vender mais nada com relação ao do que se trata, ao que se refere a produto financeiro, investimentos, estava cansado disso. E há uns anos atrás eu resolvi empreender no ramo de finanças pessoais, tá? Então, assim, o que eu queria te falar, o que eu queria te apresentar hoje é o que é um verdadeiro planejamento financeiro pessoal, tá? Você quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida antes de eu te apresentar? Não. Tá bom. Qualquer coisa pode me interrompendo e me perguntando, tá bom? Tá bom. Eu vou te fazer uma mini apresentação aqui, uma coisa rápida, tá? Que não vai demorar tanto tempo, mas eu acho importante para que seja um pouco mais visual minha apresentação aqui para você, tá? O que eu acredito que seja o verdadeiro planejamento financeiro pessoal. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, a gente está falando de um produto ou um serviço, né? Que é muito mais sobre pessoas do que sobre dinheiro, né? Poxa, como assim, Léo?
acho que o mercado financeiro como um todo, quando você escuta números, inflação, IPCA, Selic, é uma coisa muito técnica e que muitas vezes causa estranheza, principalmente você, médica, né? Imagino que muitos médicos não têm esse acesso, né, a informações de mercado financeiro na formação. Então, acho que traz uma certa incerteza, né, quando você escuta falar dessa parte técnica do dinheiro. Mas e se eu te falasse que planejamento financeiro não é sobre isso? Planejamento financeiro é muito mais sobre pessoas, sobre sentimentos, né? No planejamento financeiro de verdade, que a gente chama, a gente tenta unir o dinheiro, a técnica, com pessoas e emoções, né? Então, a gente não toma decisões financeiras com base, por exemplo, em questões simplesmente racionais, né? Então, quando você falou aí de viajar, procedimentos estéticos, a compra do imóvel que você fez, são questões que muito provavelmente envolveram questões emocionais na sua vida, que é importante que você também entenda, né? Que você respeite e que você gaste com isso, né? Eu vi que uma hora você falou que estava preocupada com fazer gastos que não eram tão relevantes, né? Mas assim, eu acho que a grande questão do planejamento é você gastar com qualidade, né? Você aprender a pegar aquele gasto e gastar com qualidade, que é você saber que está gastando aquilo e que pode gastar com aquilo. Eu costumo perguntar o seguinte, ver se você sabe a diferença, tá vivendo? Sabe a diferença entre preço e custo? Não, acho que eu preferia que você me explicasse. Vou te dar um exemplo, tá? Vou pegar essa caneta aqui, uma Montblanc. Quanto que me custou essa caneta? Quanto você acha que me custou? Pode chutar um valor aleatório. Acho que uns R$100. Ok. Essa caneta, ela me custou 0. Tá? Então, assim, Léo, poxa, mas como assim, né? Você ganhou a caneta, né, e tudo mais? Não, eu comprei essa caneta. Ela teve um preço. Eu separei um dinheiro, eu me programei, eu me planejei para comprar essa caneta. E no momento que eu comprei a caneta, ela teve um preço, mas o custo foi 0, por quê? Porque ela não entrou em conflito com nenhum outro gasto ou projeto que eu tenha dentro do meu planejamento financeiro. Então, eu uso essa analogia de custo 0 para mostrar que, se você se programa, se planeja, você vai estar pagando um preço, mas o custo ele pode ser 0 porque, de fato, você se antecipou e você garantiu que aquele dinheiro foi utilizado para aquele objetivo. Tá? Não tem nada de errado com isso. Eu acho que a grande questão é quando aquilo que você falou também, né, de eu mereço, eu posso, né? Quando isso se torna algo que atrapalha, né? Muitas vezes o eu mereço, o eu posso, porque eu mereço, porque eu estou trabalhando muito alguma coisa, ele vem por conta de outros aspectos da sua vida pessoal que muitas vezes a gente precisa entender, né? Então acho que isso é uma questão interessante. Mas enfim, para finalizar essa apresentação do que é o planejamento financeiro pessoal, essa introdução, eu acho que o mercado financeiro como um todo, ele trabalha com venda de produtos, né? Então, assim, não tem nada de errado com isso, mas ele olha para você como uma pessoa que pode comprar um produto dele e trazer a rentabilidade, a renda dele para ser proveniente daquilo. Então, por exemplo, se você achar um planejador financeiro que fala que vai te atender sem cobrar nada, você pode estranhar, porque com certeza ele está ganhando de outra forma. E às vezes com produtos, com ofertas que você não enxerga, tá? Então, no tipo de planejamento financeiro que eu faço, eu acompanho o meu cliente, eu faço com que você tenha um planejamento de verdade e que você consiga implementar isso na sua vida. É simples? Não é simples se você tentar fazer isso de forma não profissional, tentar fazer sozinho. O que eu quero dizer com isso? Imagina se você, né, tá lá pronta para fazer uma cirurgia, né, você é anestesista para fazer a anestesia da cirurgia, e aí o paciente fala assim, não, doutora, peraí, eu não preciso de você porque eu quero reduzir esse custo da anestesia, eu mesmo vou dar anestesia, né? Como é que vai ser essa cirurgia? Então, eu acho que o planejador financeiro, ele serve para te dar uma orientação profissional, para que você possa tomar a melhor decisão possível dentro do seu contexto de vida, tá? Então, eu acho que esse é o grande objetivo que eu trago, né, dentro do trabalho. Agora, vou explicar um pouco mais, né, de outras questões relacionadas ao trabalho de planejamento financeiro, certo?
Bom, como é que a gente avalia se o planejamento financeiro é para você, tá, Viviane? Primeira coisa, você sabe exatamente quais são, né, as suas receitas e as suas despesas? Sim, nesse caso eu sei. Ok. As suas despesas, né? Então, imagino por causa da planilha de Excel que você já fez, certo? Uhum. Ok. E se eu te dissesse que você pode ter essa planilha há 10 anos, certo? Mas, se você não tiver planejamento, essa planilha não vai te adiantar de nada. Por quê? Porque a planilha é algo que você reage a ela, tá? Então, a planilha você bota um valor que você gastou no mês passado, né? Ou mesmo que você faça todos os dias, você coloca geralmente após o gasto, ou seja, você está reagindo ao gasto que você fez. Tá? Então, quando a gente fala que conhecer exatamente a receita e despesa, é quando você proativamente vai olhar para a sua vida financeira e vai tomar uma decisão sobre qual caminho você vai seguir. Tá? Então, assim, por mais que você possa ter essa planilha que te dê um controle, para você ter um planejamento, você vai ter que mudar, de repente, algum comportamento no seu dia a dia, algum hábito que você criou ao longo desse período. Porque se você está me procurando e está insatisfeita com o que está acontecendo, a gente não vai ter que olhar de novo só para o financeiro, né? A gente vai ter que olhar para o comportamental. Tá? Entendi. E aí o que eu ensino para meus clientes é uma forma de você encarar isso desde o início do trabalho, de técnicas para você poder implementar isso no seu dia a dia e principalmente usando tecnologia, que é muito mais fácil para que você possa implementar isso na sua rotina. Tá? Você tem clareza sobre, pelo menos, parte dos seus objetivos de vida, sobre, tipo, quanto que custa, quanto que é o prazo? Então, por exemplo, você me falou que quer viajar todo ano, que quer ter uma renda de aposentadoria um dia, que quer comprar um apartamento novo e trocar de carro. Você sabe exatamente o quanto que cada um desses você precisa economizar para cada um desses objetivos? Não faço nem ideia. Então, isso muitas vezes, Viviane, quando a gente não tem noção de quando e como a gente vai realizar esses objetivos, o grande problema aí é que a gente não cria um alinhamento de expectativa. E qual o problema quando você não tem um alinhamento de expectativa? É que você pode se frustrar porque algo não aconteceu da forma como você gostaria. Então, eu falo, imagine se você quer muito comprar um apartamento novo, mas daqui a 10 anos você fala, caramba, Léo, eu não consegui comprar esse apartamento, né? Não deu. Outra questão é, você pode tomar uma decisão financeira errada, do tipo, será que você corre o risco de contrair uma dívida não planejada, que aí já é o próximo tópico até, né? Não planejada para que você tome uma decisão que vai comprometer mais ainda o seu orçamento? Será que você sabe criar uma dívida planejada no lugar de uma dívida não planejada? Como é que você... Lembra lá atrás quando você pegou o financiamento do seu apartamento hoje? Você teve algum processo de tomada de criação do tomada de decisão ou foi aleatório ou você consultou alguém? Foi totalmente aleatório. Entrei na dívida, mas por impulso mesmo. Entendi. Você deu, né, teve a ideia de comprar um apartamento, você foi lá, escolheu, pegou o financiamento e não olhou, né, deve ter usado alguma coisa do seu patrimônio financeiro, né, pelos valores, mas, enfim, será que no próximo, se você quiser comprar um apartamento melhor, que vai ser mais caro, se você não tiver planejamento, você pode ter, na verdade, gastos maiores por não ter feito um planejamento antes. Tá? Com certeza. E é isso que eu não quero, né? Eu quero me organizar, pagar esse ou vender para comprar um novo, mas já algo planejado mesmo. Você já teve discussão, né, com o cônjuge? Eu não sei, você falou que é solteira, né? Então, mas não sei se tem um namorado, alguma coisa do tipo, que sobre o uso do dinheiro, enfim, a gente acabou não entrando tanto nisso. Mas caso você venha a ter, né, eu acho que você está bem alinhada financeiramente preparada, vai fazer com que a vida financeira em casal, né, em conjunto, seja muito mais simples de vocês conseguirem solidificar, tá? Com certeza. Principalmente se você entender perfis diferentes, né? Você pode ter um perfil que é diferente do perfil da pessoa que você venha se relacionar, entendeu? Então, acho que isso faz com que a vida de vocês em conjunto seja muito mais saudável. Tá? E aí, você realiza investimentos mensais baseados nos seus planos de vida, né? Então, o dinheiro que você economiza, que você manda para a XP, que você me falou, né, por exemplo, você tem clareza de que aquele dinheiro, por exemplo, é para você, né? Tipo assim, para um objetivo específico ou não?
Não, eu coloco mais para guardar quando sobra, né? Aí eu coloco lá, ser sincero, eu nem sei direito aonde eu tô colocando, é mais por indicação lá da pessoa que me atende. Uhum. E é legal você falar da questão de sobra. O que significa sobra? Tá? Sobra é resto. E o que você faz? O que a gente faz com o resto? Joga fora. A gente joga fora. Né? Então, eu gosto dessa analogia porque eu acho que cria uma mentalidade em cima dessa sobra, né? Que você tem que incluir os seus objetivos de vida dentro do seu orçamento. Bom, caminhando um pouquinho mais aqui. Eu gosto muito dessa tela porque, enfim, né? Eu acho que ficou claro que eu acho que o planejamento financeiro é para você, né? Conforme essas respostas que você me deu, faz sentido. E agora eu quero te mostrar, na minha opinião, claro, né? Mas eu quero te mostrar o quanto de custo que você está deixando na mesa ao não ter um planejador financeiro ao seu lado, tá? Então, o primeiro deles é o custo de juros, certo? Todo mundo que me procura, tá, Viviane? Geralmente, com essa mesma sensação que você está tendo um custo. Só que muitas vezes a gente não enxerga. Por quê? Porque, na minha opinião, é aquilo que eu falei, isso você só vai enxergar quando você profissionalizar o trabalho de planejamento financeiro. E hoje a carreira do planejador financeiro é uma carreira igual a qualquer outra, como um médico, como um nutricionista, um psicólogo, pessoas que procuram profissionais que sabem mais do assunto, que são capacitados para poder te dar um próximo passo, né, na sua vida financeira. Então, o custo de juros por exemplo, né, você falou sobre a compra do seu imóvel que foi aleatória. Eu ainda não conheço o suficiente do seu orçamento para te dizer se é melhor você usar esses 300 mil que você tem de investimentos para quitar o imóvel ou não, ou se é melhor você destinar para o objetivo da aposentadoria, da compra da viagem. Por quê? Porque o que vai responder isso é o seu planejamento financeiro. Seria muito embrionário da minha parte, né, digamos assim, ou então seria muito irresponsável da minha parte eu tentar te dar uma dica somente financeira. Então, por isso que eu trabalho com planejamento e não com consultoria, porque eu quero te mostrar como tomar uma decisão baseado num processo, baseado numa entrega, numa reflexão que é construída, tá? E não simplesmente um dado que eu vou te mostrar, olha, porque eu posso falar para você que é melhor quitar o financiamento, mas pode ser que lá na frente a gente veja que a prioridade era outra, e aí aquele dinheiro não está mais com você, tá? Então, Entendi. e os juros, obviamente, eu não sei se você sabe, mas o valor que você paga de parcela mensal, 1/3 você amortiza do saldo devedor, tá? Então, por exemplo, R$ 4.000, quando a gente fala de 1/3 disso, a gente está falando que você amortiza por volta de R$ 1.300 por mês, e o resto é juros e seguro e outros gastos, outras despesas que você tem, tá? Outras taxas. Então, quando, por exemplo, me perguntam se aluguel é dinheiro jogado fora ou financiamento é dinheiro jogado fora, muitas pessoas esquecem que financiamento é um aluguel também, só que é o aluguel do dinheiro, né? E assim, Viviane, eu não estou te falando isso para te dizer que a gente vai tomar a decisão de vender esse imóvel e morar de aluguel. Não, não é isso. Lembra que eu falei que cada pessoa, cada indivíduo é particular e a gente tem que tomar decisões baseadas no que é importante para você. Quem sou eu para dizer assim, Viviane, não mora no seu apartamento, vai morar de aluguel, porque financeiramente não é isso que o planejamento financeiro faz, não é isso que eu faço, tá? O que eu vou fazer é te mostrar se esse objetivo, o quanto que ele é importante para você, o quanto que é importante quitar o imóvel versus os outros objetivos que você tem na sua vida, e a gente vai priorizar isso e vai modelar a sua vida financeira baseado nessas decisões, tá? O custo de qualidade de vida. O custo de qualidade de vida, para você que é médica, é muito relevante. Porque, de novo, eu ainda não sei exatamente como é que é a sua rotina, quanto que você se dedica, mas o médico ele tem a capacidade de trocar qualidade de vida por horas trabalhadas, né? Então, assim, você consegue, assim, eu vou pegar mais um plantão, e aí, com isso eu vou deixar de ter aquela qualidade de vida que eu ia ter, mas vou estar trabalhando, né? Então, isso é muito perigoso, porque você, como médico, deve perceber o quanto que o médico faz essa troca, né? Então, isso muitas vezes pode trazer malefícios, né, para a sua vida. Mas, de novo, eu acho que isso não foi uma das coisas que eu mais percebi da sua entrevista, mas eu acho que isso é sempre bom você estar vigilante, né, com relação a essa perspectiva. Custo de conhecimento. O que é o custo de conhecimento? Tá?
aquilo que a gente abordou um pouco atrás. Muitas vezes, se você não, por exemplo, não sabe montar um orçamento profissional, se você monta um orçamento reativo, você pode estar com muitos gargalos na sua vida financeira que você não está enxergando. Por conta de quê? Por conta da falta de conhecimento. Tá? Tem um caso de uma cliente que não sabia quanto gastava com roupa, depois de 2, 3 meses de trabalho, viu que gastava 2, 3 vezes mais do que ela imaginava, e que aquele conhecimento fez com que ela fizesse o quê? Olha, não, eu vou ter uma meta de gastar R$ 1.000 com roupa por mês, e aqueles R$ 1.000 cabem no meu orçamento. Agora, se às vezes você está gastando 2, 3 vezes mais sem ter o conhecimento, isso é um custo que você não está enxergando. Tá? Entendi. E aí, como é que você faz para enxergar melhor isso? Olhar de forma proativa para a sua vida financeira, tomar decisões do quanto e onde você quer gastar. E aí ver se esses valores estão condizentes com as suas receitas e com os seus objetivos de vida. Tá? E o custo-oportunidade, que é o último aí da equação, são custos que a gente toma por, muitas vezes, não ter a noção da oportunidade que a gente está perdendo, né, em tomar um outro caminho. Né? Então, assim, nada contra investimentos na XP e nada, mas muitas vezes o investimento é tão fora de contexto que você perde dinheiro por isso. Então, por exemplo, você fez um investimento numa COI de R$ 100.000, que pode ser que você precise desse dinheiro para quitar o imóvel. E aí? Porque isso é sua prioridade. Só que você não vai poder resgatar. Então, você pode estar deixando um dinheiro na mesa por um custo de oportunidade que você tomou, né, lá atrás. Assim como investir numa VGBL ruim, fora de contexto também. Digamos que você queira investir numa VGBL, mas nem era VGBL que era para você estar fazendo, talvez fosse PGBL, e isso te trouxesse um diferimento tributário. Será que a gente não tem que reavaliar isso para ver se você também não está deixando dinheiro na mesa nesse custo de oportunidade? Tá? Então, isso são Sim, coisas, com certeza. e são coisas que eu percebi, né, enquanto você foi me falando, que eu acredito que são questões importantes que a gente vai poder abordar, né, caso você tope ingressar nesse trabalho, e que eu vou poder, com certeza, te mostrar que o custo que você vai deixar de ter por não ter planejador financeiro ou não ter um planejamento financeiro é muito maior do que o custo ou investimento que você vai fazer para contratar um planejador financeiro. Agora, Viviane, tem uma coisa muito importante aí. Léo, muito legal que você falou e tal, mas você vai conseguir me mostrar em números exatamente o custo que você se pagou, por exemplo, né, ao te contratar? Eu garanto que eu consigo mostrar, mas para isso eu preciso de uma que a gente chegue num acordo aqui hoje, que eu preciso que você se comprometa com o trabalho também. O que significa isso? Para qualquer novo hábito ou qualquer outra novidade, né, implementação que você for fazer na sua vida, você vai precisar se dedicar a ela. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma nova faculdade, se você vai começar uma nova dieta, se você vai começar um novo exercício físico, se você não tiver uma nova criação de rotina e aí, consequentemente, uma criação de um hábito, dificilmente você vai conseguir implementar aquilo na sua vida. É a mesma coisa com esse tipo de trabalho. Eu sei o caminho, eu já construí diversos caminhos, você está aqui por conta de uma indicação, certo? Então, eu sei o caminho a ser construído, eu consigo te mostrar tudo isso, mas eu não vou te fazer essa promessa de quando e como vai ser, porque eu preciso primeiro que você se comprometa com o trabalho também. Se você estiver preparada para fazer o que tem que ser feito, eu te garanto que a gente vai conseguir bons resultados. E assim, não quero te assustar, não é nada demais, eu falaria aí 2 a 3 minutos por dia, no máximo, que você vai precisar se dedicar a isso. Então, particularmente, eu acho muito mais fácil do que uma dieta, do que algo, né? Por exemplo, começar um novo exercício físico se você está totalmente fora de forma, né? Totalmente ali se há muito tempo sem fazer exercício físico, tá? Então... Leandro, assim, porque a minha preocupação, como eu falei, né? Eu trabalho muito, né? Sou médica, né? Então, assim, tempo é uma coisa que é complicado. Então, você acha, assim, se eu me dedicar e eu vou precisar mais ou menos de uns 5 minutos, 10 minutos por dia, é isso? É isso, nem isso tudo, tá? Eu acho que no máximo uns 3, 4 minutos por dia, você se dedicando à sua vida financeira já nesse início, né? Somente no início que a gente vai ter eu vou te mostrar daqui a pouco, a gente vai ter uma demanda maior, né, de tarefas, mas depois talvez até diminua esse período, tá?
Entendi. Mas, assim, é exatamente isso. São coisas que não são tão difíceis de implementar. Vou te mostrar, posso te mostrar o que é exatamente isso, né? Que por onde a gente vai começar. Mas eu te falo o seguinte, que é um passo a passo, é um processo. Ou seja, a gente não vai fazer tudo de uma vez. Eu vou te falar assim, Viviane, primeiro você vai fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. Fez aquilo? Vamos para o próximo, vamos fazer isso aqui. Eu não sou aquela pessoa que vai te trazer um monte de tarefas para você fazer tudo de uma vez, porque geralmente isso não dá certo. Então, é importante a gente saber o que é mais importante a gente fazer naquele momento para poder dar um próximo passo, depois dar um próximo passo. É assim que a gente cria rotinas e, consequentemente, novos hábitos. Tá? Uhum. O próximo slide, né? Opa, esse aqui já foi. Então, como é que a gente vai fazer para ter essa implementação, né, do planejamento financeiro pessoal? A gente vai unir um método. Então, assim, para te ensinar tudo isso que eu estou te falando sobre ter esse planejamento financeiro, a gente precisa de um método, tá? Para quê? Para que a gente possa ter uma direção, para que você possa saber onde a gente está caminhando, tá? Para não ficar uma coisa solta, para não ficar algo que, nossa, eu não sei o que está sendo feito aqui nas reuniões com o Léo. Não, o método é para te dar essa direção. Precisa de um mentor, que sou eu, né? Acho que a ideia é que eu te acompanhe, que eu seja... eu não vou fazer as coisas por você, o que eu vou fazer é vou caminhar ao seu lado, vou estar junto com você para te ajudar, para te mostrar o caminho e te dar força para você conseguir realizar esses objetivos. E ferramentas, que aí o que? A gente vai usar o Vista, que é a plataforma de planejamento financeiro pessoal. O Vista hoje é uma plataforma completa que faz toda a parte de orçamento, de planos e sonhos, patrimônio, que faz a parte de dívidas. Então, a gente coloca tudo num lugar só e lá você consegue, na palma da sua mão, visualizar toda a sua vida financeira, né? Muito mais fácil, muito mais moderno do que uma planilha de Excel, tá? Então, você vai interagir com o Vista para poder atualizar seu orçamento todos os dias, para fazer lançamentos, futuramente fazer lançamentos de investimentos e coisas do tipo. E isso vai te trazer uma otimização gigante, né, na sua rotina e no seu tempo, na gestão do seu tempo, já que você falou que tem um tempo muito corrido, o tempo é apertado, e eu sei, né, nós hoje nessa correria que a gente vive, isso é normal. Mas acho que isso não justifica a gente não cuidar daquilo que a gente tem que cuidar na nossa vida, né? Assim como a gente cuida da saúde, a gente cuida da alimentação, a gente tem que cuidar também da saúde financeira. Então, juntando esses três pilares, a gente consegue, sim, uma transformação, né, no que você está querendo, no que você está procurando para a sua vida financeira, tá? Agora, na prática, né? Poxa, legal, muito bonito você falou, né? Parece um conto de fadas, mas me fala como é que funciona, né? Então, na prática é o seguinte, a gente vai passar por três fases, tá? A fase 1, fase 2, fase 3. Eu gosto de usar uma analogia aqui, Viviane, que é a seguinte, da construção de uma casa. Qual é a primeira coisa que você faz quando vai construir uma casa? É a base, né? Você faz a base. Quando as pessoas procuram um planejador financeiro, o que elas querem fazer? Elas querem decorar a casa. Então, eu tenho muitas pessoas que chegam assim, Léo, tá aqui, ó, olha esse quadro bonito que eu comprei, onde eu coloco? Eu vou falar para o cliente o seguinte, falar, olha, fulano, infelizmente, eu não sei se esse quadro vai ficar bom na sua casa, porque a gente nem construiu a base ainda, tá? Uhum. Essa analogia é muito importante para que você entenda, Viviane, que não adianta a gente correr e sair perguntando, poxa, o que eu faço com meus 300 mil, né? Será que eu quito? Será que eu aplico em outro investimento? Será que eu resgato da COI? Será que eu mudo o VGBL? Eu sei que são muitas coisas, decisões que têm que ser tomadas, que se você não construir uma base muito forte, isso pode te trazer mais confusão, tá? Então, e não é assim, que eu vou deixar para ver isso só lá na frente, a gente não vai atacar. Não, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu preciso que a gente siga um processo para que você saiba que chegar o momento de tomar a decisão correta e chegar com um quadro e ver se aquele quadro vai ficar bom no lugar que você quer colocar na sua casa. Tá? Então, a fase de construção é isso, a gente vai subir a base, a gente vai fazer a gestão do seu orçamento, então a gente vai desenhar o quanto que você acha versus o quanto que realmente é a sua vida financeira. De novo, a gente vai usar o Vista para isso, tá? A gente vai fazer um mapeamento das dívidas, você já me passou aqui, mas a gente vai pegar mais informações de taxa de juros, prazo, saldo devedor e etc. A gente vai fazer uma organização patrimonial, fazer primeiro uma análise, para depois a gente começar, que a gente caminhar nos planos e sonhos, a gente fazer uma definição de como usar esse patrimônio, tá? A gente vai calcular todos os seus objetivos, todos esses que você me falou, para saber o tamanho deles, o prazo, os desafios que tem dentro de cada um desses objetivos.
para que daqui na final da fase 1, a gente consiga fazer o quê? Criar um primeiro plano sobre qual é a sua receita, certo? Qual é a sua receita média, quais são as despesas que você quer gastar com a sua qualidade de vida no presente, quais são as dívidas que você vai ter com a qualidade que você adquiriu com a qualidade de vida no passado, e quais são os investimentos que você vai fazer e quanto que são esses investimentos para os seus objetivos no futuro. Tudo isso tem que estar muito bem encaixado. Vou dar um exemplo. Você falou para mim que ganha aproximadamente 20 mil. Digamos que a gente chegou aqui, depois de algumas reuniões, e percebeu que você ganha 5, que você gasta numa média 15 mil. E aí, quando a gente foi fazer o desenho de todos os objetivos que você quer realizar, a viagem, a aposentadoria, o imóvel, trocar de carro, etc., a gente viu que você precisa economizar não os 5 mil que estão sobrando, mas os 10 mil por mês. E aí? Né? Na verdade, o seu orçamento não está positivo 5 mil, ele está negativo 5 mil. Então, será que eu tenho que aumentar a receita? Poxa, mas se eu aumentar a receita, eu vou comprometer minha qualidade de vida. Eu tenho que diminuir despesa? Putz, eu consigo diminuir despesa, mas nem tanto, porque senão eu vou comprometer minha qualidade de vida no presente. Eu vou ter que redimensionar o tamanho dos meus objetivos? Talvez, né? Então, qual dos 3 que você quer tomar a decisão? Ou vou quitar uma dívida, vou me livrar da dívida para sobrar mais dinheiro? Então, qual é o caminho que eu vou seguir? Eu não sei te dizer isso hoje, mas o que eu te garanto é que a gente vai tomar essa decisão na hora certa, no momento certo, tá? A fase 2 a gente construiu, a gente começou a implementar esse plano de saber quanto ganha, a meta orçamentária de despesas, as metas definidas nas dívidas e dos investimentos. A gente vai aprofundar sobre quais são os ativos, onde aplicar, como é que você atualiza isso dentro do Vista, como é que você acompanha essa evolução, esse progresso. A gente vai conversar também sobre gestão de riscos, sobre seguros. Isso pode ser que aconteça antes, você é médica, então talvez a gente vai ter que avaliar os seus seguros antes disso para saber se estão bem dimensionados ou não. E a fase 2 é isso, é de observação da implementação que você fez ao final da fase 1. E a fase 3 é um acompanhamento, ou seja, é onde a gente vai olhar para a casa construída, ou seja, fase 1 é a construção da casa, fase 2 é a decoração da casa, e a fase 3 a gente faz a manutenção para não deixar a casa, para deixar sempre a casa bem redondinha. Então, nesses 6 meses, como a gente vai ter um acompanhamento mais próximo, tá? O valor é um pouco maior, de R$600 por mês, certo? E assim, eu cobro por mês e não por hora ou por reunião, tá, Viviane? Por quê? Porque se você decidir me contratar, eu vou ser o seu planejador financeiro. Se você quiser me mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, conversar comigo, você vai poder fazer isso, né? Então, não é somente na reunião que eu vou ser o seu planejador, porque a gente vai ter muitas coisas para fazer até entre as reuniões, certo? E eu quero te ensinar a você ter uma experiência de ter uma vida financeira bem feita, bem organizada, tá? Na fase 2, a gente faz o quê? A gente se vê um pouco menos nesse segundo semestre do trabalho. A gente vai se ver 3 ou 4 vezes nesse período, ou seja, a cada 2 meses aproximadamente, e eu cobro menos por isso. Por quê? Porque nessa fase 2 de implementação, a gente vai observar, a gente vai fazer mudanças. Léo, a gente implementou isso, mas eu quero mudar agora. A gente viu que os valores não bateram com a implementação. A gente vai fazer ajustes de rota, mas que a ideia é, depois de 1 ano, você tenha uma visão assim, caramba. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas quanto tempo dura o trabalho de planejamento financeiro pessoal? Eu acho que varia muito, depende de cada pessoa, depende de cada indivíduo, família, etc. Mas eu digo que pelo menos 1 ano de trabalho de planejamento vai te dar uma visão inicial e uma visão final de tipo, caramba, como é que está a minha vida financeira hoje, 1 ano depois que eu contratei um planejador financeiro? Aí você vai ter a verdadeira realidade. O que acontece? As pessoas querem fórmula mágica, do tipo, eu estou aqui há 10 anos, 15 anos trabalhando, tendo minha vida financeira, não estou satisfeito, já tem 10, 15 anos, será que em 1 mês ou 2 meses você vai conseguir mudar todo esse panorama? O que a gente percebe? Que não é assim que acontece. Você precisa de um método, de um processo, de um passo a passo, de uma evolução. Então, do construir até você fazer a manutenção,
a gente está num momento de construção para um momento maduro que demanda tempo. Você não atinge uma maturidade da sua vida financeira do dia para a noite. Na fase 2, então, mas eu reduzo mais ainda, por quê? Porque como a gente se encontra menos, a gente reduz o preço do valor mensal. Eu cobro sempre por mês, tá? Então, se você decidir me contratar, eu vou ficar dentro da sua folha de pagamento, né, das suas contas de casa. E depois de um ano, na fase 3, que não tem um tempo determinado para terminar, a gente faz reuniões bimestrais ou trimestrais. A gente vai ver lá na frente. E aí eu diminuo mais ainda o valor e eu só atualizo esse valor anualmente pelo IPCA. Eu demando um prazo mínimo de 6 meses, tá? No meu contrato, que eu acho que é importante pelo menos 6 meses, mas depois de 6 meses, você pode cancelar quando você quiser, tá? Mas eu acho que, assim, pelo menos, se você me perguntar quanto tempo que eu acho que deve durar o trabalho, é pelo menos um ano para você ter essa reflexão e esse total conhecimento sobre como que foi o trabalho com o planejador financeiro. Essa fase 3 seria, sim, algo mais... fazer uns reportes, seria mais ou menos isso. A gente vai analisar, ver como é que está a evolução dos investimentos ou da dívida, ver como é que está a evolução do orçamento, ver se tem algum ajuste de rota. A vida financeira é muito dinâmica, né? Muita coisa muda em poucos meses. Então, tem cliente que vai demandar 2 anos, 3 anos, tem cliente que vai demandar 10 anos, tem cliente que vai demandar 1 ano e vai querer seguir por conta própria. Eu acho que o mais importante é você se dar o tempo de, pelo menos nesse primeiro ano, sentir como é que vai ser, e daqui a um ano você fala, foi legal, quero seguir por conta própria, ou não, acho que vale a pena continuar com o Léo, porque foi muito bom para mim e eu acho que eu tenho mais confiança. Porque a gente vê muito que acontece o seguinte, clientes que, por exemplo, começaram comigo e um ano depois não tinha economizado dinheiro, um ano depois estava guardando dinheiro, estava com o dinheiro guardado. Ou seja, mesmo pagando um planejador financeiro, conseguiu economizar. Então, essa é a ideia, é essa sensação que eu quero trazer para você. Tá? E a gente, de novo, né, vai usar a tecnologia do Vista, né? No Vista a gente tem, né, aqui o aplicativo que você vai ter uma visão geral das suas receitas em tempo real, receita, despesas, investimentos e dívida. Você vai ter a visão do seu patrimônio, você vai ter a visão dos seus planos, o progresso dos seus objetivos. Aqui no aplicativo você vai conseguir lançar suas receitas e despesas, né? Então, uma coisa que, primeira tarefa de casa que a gente vai ter que fazer, eu vou te ensinar o porquê que é importante você fazer um acompanhamento, um lançamento diário das suas receitas e suas despesas. Você pode estar pensando assim, poxa, Léo, é difícil, né, ficar olhando, lançando isso todos os dias, né? Como você era acostumada com Excel a fazer todo mês, por exemplo. Mas, de novo, aquele comprometimento eu quero que você se dê uma chance de eu te mostrar o porquê que isso é tão importante e relevante para você evoluir na sua vida financeira. Mas é tipo, eu vou ter que colocar o que eu gastei naquele dia no aplicativo. Se eu comprei, sei lá, um café com pão, tem que colocar isso no aplicativo, é isso? Perfeito. E por que isso é importante, Viviane? Porque é como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico inicial. Então, imagina se você você é médica, né? Então, imagina se você vai fazer uma cirurgia e na hora da cirurgia você venda os seus olhos. Como é que vai ser essa anestesia que você vai dar? Provavelmente vai ser um desastre, né? Tem um grande risco de ser um desastre. É a mesma coisa, como é que eu vou tomar uma decisão da minha vida financeira se eu não olho cada um dos aspectos? E, de novo, não é uma mudança de Excel para uma tecnologia, é uma mudança comportamental que eu quero te ensinar a você enxergar melhor o seu dia a dia, o seu relacionamento do dia a dia com o seu dinheiro, tá? Então, o que eu quero te ensinar é como é que eu olho de uma forma dinâmica, diariamente, para a minha vida financeira, de uma forma rápida e de uma forma que não me tome tempo para poder melhorar o hábito, a relação que eu tenho com o meu dinheiro. Mas isso eu vou fazer só durante a fase 1 ou por tempo indeterminado também? Então, a gente vai começar dessa forma, tá? Porque, para mim, como planejador financeiro, é importante que a gente tenha essa vivência, né, com relação ao lançamento da mudança, para a mudança do comportamento. Dentro da tecnologia, a gente tem alguns próximos passos que a gente pode usar para automatizar mais os seus lançamentos. Mas eu prefiro te mostrar isso depois, não agora, tá? Porque eu acho que agora o foco tem que ser o que tem que ser feito e eu acredito que isso é o que a gente precisa fazer para que você, dentro do que você me falou, você atinja os seus objetivos de planejamento financeiro de uma forma mais rápida. Depois, daqui mais para frente, a gente vai poder automatizar.
Ou mesmo que você fale assim, não, eu gostei de lançar, acho que eu me adaptei, eu prefiro assim. Tem cliente que fala isso. Agora, pode ser que você queira facilitar e automatizar isso lá na frente, tá? Entendi. E aí eu sempre termino com essa pergunta, né? Qual que é o risco que você tem? Né? E se você começar a inovação, tem esse risco, né? Tipo, qualquer coisa que você faz, qualquer investimento, você tem um risco, mas 6 meses são R$ 3.600, né? E eu te garanto que pelo menos nesse período, eu acho que você vai ter um novo panorama da sua vida financeira, um novo aspecto, uma nova visão e alguém que profissionalmente vai poder te ajudar, né, com um novo caminho. Mas, e se der certo, né? Essa transformação pode te trazer muitos bônus, muita mudança positiva e fazer com que você tenha daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos falando, caramba, por que eu não contratei um planejador financeiro mais cedo? E agora esse faz todo sentido esse trabalho e eu estou muito feliz e é isso que eu espero atingir, né, sendo o seu planejador financeiro. Entendi. Dúvidas? Alguma pergunta? E esse valor mensal eu pago como, Léo? O valor mensal hoje eu cobro no cartão de crédito, mas não é uma compra parcelada, é uma assinatura. Assim como você paga Spotify, Netflix, a gente também cobra uma assinatura. Então, uma vez por mês vai fazer uma cobrança no cartão de crédito para você pagar. Eu não acho que o cartão de crédito ele é um vilão. Ele é um vilão quando você não tem digamos, um relacionamento bom e saudável com ele. Mas se você tiver, é um bom lugar para você centralizar os gastos, facilitar a sua gestão, ganhar milhas, né? Eu acho que o cartão de crédito ele precisa ser gerenciado de uma forma saudável. Se sim, ele não é um problema, tá? E assim, Viviane, eu queria que você fosse para casa, pensasse a respeito, se isso faz sentido para você. Eu acho que se você achar que faz sentido, pelo que você me falou e o valor que eu te cobrei, eu acho que vale a pena sim você pagar e eu consigo te dar um retorno, mas para isso, lembrando, eu preciso do seu comprometimento, tá? Então, quando você me der uma resposta, eu quero que você pense o seguinte, eu estou preparada para começar esse trabalho, para fazer o que tem que ser feito e, de fato, dar um novo panorama para a minha vida financeira. E aí, eu queria, né, que no máximo até depois de amanhã você me desse uma resposta, né, porque eu faço esse controle internamente aqui, que a gente pedir esse retorno. Não precisa me responder hoje, não tem problema. Até gosto que você vá para casa e pense a respeito, bote a cabeça no travesseiro. E daqui a 2 dias, se for possível, né, hoje é terça, quinta-feira, se você puder me dar um retorno, tá? Tudo bem? Tá bom, então, Léo, eu vou pensar, mas eu gostei muito. Mas aí na quinta-feira a gente se fala. Tá bom, combinado. Tá bom? Obrigada. Pronto, pessoal, fim. E aí, vamos, né? Primeiramente, Viviane, muito obrigado aí pela simulação, foi ótimo. Obrigada. Eu fui uma boa cliente? Foi ótimo, nossa, foi excelente. Então tá bom. Queria que vocês fizessem o que vocês anotaram, observações gerais, as perguntas que eu pedi para vocês anotarem no início, né? E o Pablo está falando que parece tão fácil. Pablo, assim, é um negócio que demanda experiência, né? Com certeza, se eu falar para vocês que eu faço isso sem nem pensar mais, é verdade, porque eu nem penso mais do que eu estou falando. Então, a gente começou com um quebra de gelo, né? Eu e a Viviane, a gente conversou sobre quebra de gelo, sobre como é que ela chegou até a mim, né? Indicação e tudo mais. Depois eu pedi licença e fiz a entrevista para ela, né? Então, eu fiz uma entrevista com ela, onde eu entendi e anotei todos os aspectos da vida financeira dela, né? Então, basicamente, ó, vou mandar para vocês aqui agora no chat o roteiro, né, que eu mandei para a Viviane. Depois da entrevista eu me apresentei e já comecei a falar sobre. Aí eu comecei a apresentação, né, do que é um planejamento financeiro pessoal, etc. Eu tentei nessa hora me diferenciar do mercado, mostrar que eu não sou mais igual o que o mercado tem para oferecer. Depois eu fui para a gente chama de desqualificação, né, mas perguntar para ela se o planejamento financeiro era para ela, pegando em algumas dores, né, específicas do tipo dificuldade no controle financeiro, fazia planilha de Excel e não usava tecnologia, investimento em COI, investimento em VGBL, enfim, né, tentando pegar um pouco nas dívidas não planejadas, né, então pegar um pouco nesses aspectos que ela tinha. Depois eu fui para custo, onde eu falei sobre também mais pontos, né, do que ela me falou na entrevista
que eu anotei e que eu observei que eu poderia usar ao longo da minha sessão. Então, eu usei bastante isso também nos custos, expliquei o que era cada um dos custos e mostrei como que ela poderia estar deixando um dinheiro na mesa, né, por não ter planejamento financeiro. Depois eu tentei unir, né, o método, ter um método de entrega, ter um processo bem definido, a importância disso, para alinhar a expectativa do cliente, ter um mentor ao lado e ter uma tecnologia, unir os três pilares, né? E depois eu fui para o processo, né? Fase 1, fase 2, fase 3, expliquei o que a gente ia fazer. Veja que eu não expliquei detalhadamente o que era cada uma das reuniões, né? Eu poderia ter feito isso, né? Para alguns clientes que são mais, digamos, detalhistas, eu poderia ter feito isso, né? Às vezes eu faço, mas muitas vezes eu nem faço. Eu falo só que são 6 meses, e aí nas reuniões eu vou explicando, né? Cada reunião eu vou explicando o que é, né? Cada passo a passo que você vai fazendo ao longo desse período, né? Desses 6 meses, né? Depois de 6 meses, depois de um ano, etc. Depois eu fui para a proposta comercial, né? Como é que iam ser cada uma das reuniões, os valores e a precificação dinâmica. Aí eu fui de novo, né? Peguei na questão da tecnologia, expliquei um pouco do Vista, né? De como é que ia ser feito, falei do risco, falei ali sobre, tirei dúvidas, né, da cliente sobre a tarefa de casa, né, o compromisso, né, que ela ia ter que ter, né, com a ferramenta e tudo mais. Botei ela para pensar em casa, né? Ou seja, se é uma cliente que vai para casa daqui a 2 dias fala, Léo, eu vou começar, não tenho dúvidas de que é uma cliente engajada, que eu vou poder cobrar essa cliente se depois de um mês ela não fez nada que a gente combinou, entendeu? Agora, pessoal, é aquilo que eu já falei em outros encontros. No meu início de carreira, sorriu, eu fechava contrato, entendeu? Se a Viviane falasse assim, eu gostei, Léo, já queria começar, vamos nessa, entendeu? Então, por quê? Eu queria colocar cliente para dentro. Hoje, né, como um planejador mais maduro, mais experiente, eu faço dessa forma, porque eu prefiro um cliente engajado, né? Que eu sei que o trabalho vai ser legal, vai ser bacana. Algumas perguntas aqui. A Jéssica perguntou qual é o meio usado para cobrança de assinatura no cartão de crédito. Qual a alternativa para o caso do cliente que não tem cartão? Então, algumas ferramentas, né, Jéssica, se cria a assinatura. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, peraí, na Vindi. Então, por exemplo, na Vindi, eu crio assinaturas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem clientes que têm assinaturas. Então, sei lá, vou clicar no cliente aqui, e aí, ó, ele tem uma assinatura ativa, que é um plano mensal que cobra ad eterno. Então, assim, o cliente, ó, são todas as faturas que o cliente me pagou desde 2020. Eu não fiz nada aqui manual, é tudo automático. O cliente já recebe todo mês. Se ele já tem cartão cadastrado, já cobra. Então, o que a gente faz é cadastrar assinatura para cada um do perfil dos clientes. Aí eu posso cadastrar uma assinatura para o primeiro semestre, para o segundo semestre e para depois de um ano, já deixar os 3 cadastrados aqui. Então, basicamente, eu faço isso uma única vez e aí eu tenho um controle que anualmente eu vou atualizando a mensalidade do cliente pelo IPCA. Então, basicamente é assim. E outras plataformas é mais ou menos assim também, viu, Jéssica? Aí o Pablo falou, né? O Walter falou, a simulação foi bem melhor para entender, legal. Muito importante, Pablo, que vocês testem, tá? Testem. Vocês têm acesso aí a essas apresentações, né? O Walter perguntou qual é a fase mais difícil, esta apresentação ou o cliente chegar nesta fase. Não entendi, Walter. Você diz fazer a apresentação ou o cliente chegar para sentar? Não entendi. Se puder explicar um pouco melhor. Ô, Jéssica, a parceria que a gente tem com a Vindi é o seguinte, você paga uma mensalidade mais barata através da nossa parceria, né? São R$ 68 por mês para ter acesso. Acho que eles individualmente é quase R$ 200 por mês. E, além disso, você paga a taxa do cartão de crédito, que varia de acordo com o seu CNPJ, né? Que pode variar aí de 2% até 3%, mais ou menos, por transação, né? Já cai direto na sua conta o valor descontado. Agora, se você ainda não tem tantos clientes na recorrência, vale a pena, às vezes, você pegar uma plataforma que não tenha custo. Talvez vai ter a taxa de cartão mais alta, mas não vai ter mensalidade. Tem uma que chama Asas. Deixa eu achar ela aqui para mandar para vocês. Que eu não sei se eles já estão cobrando, tá? Mas eles não estavam até pouco tempo atrás. Eles têm uma mensalidade mais barata. Não tem mensalidade, mas tem uma taxa de cartão maior. Mas quando é que vale a pena trocar para a Vindi? Quando você tiver já 5, 6, 7 clientes na recorrência. Cartão de crédito, por exemplo. Aí vale a pena você trocar
para ter uma taxa de cartão mais baixa, mesmo pagando R$ 68 de mensalidade. A gente deve cobrar essa taxa do cliente? Não. Não, essa é uma taxa operacional, certo? Então, assim, digamos que você tenha 5 clientes na recorrência que te pagam R$ 500 cada um. Então, você tem 2.500 de faturamento, certo? Aí você tem R$ 68 isso é um custo da sua empresa, né? Da sua empresa, que é um custo da mensalidade do gateway de pagamento, R$ 68, mais a taxa que você deixa no cartão de crédito, que varia de 2% a 3%, entendeu? Então, mas no valor que a gente for cobrar do cliente, a gente não deve embutir esse valor, pelo menos não no começo. Eu não faria isso, porque é um custo muito baixo e você pode precificar de acordo com os custos que você tem, entendeu? Colocar isso como se fosse parte da sua margem. Entendi. O Bruno falou que tem o Asas, é muito bom, a Jéssica também já ouviu falar no Asas. É aquele negócio, a Vindi é muito boa, eu gosto bastante, faz muito sentido depois que você começa a ter uma carteira maior na recorrência, né? E até mesmo na Vindi você consegue criar, alguém perguntou aqui, né, se o cliente não tiver cartão de crédito, a alternativa. Na Vindi você consegue criar assinatura de cartão de débito, Pix e boleto. Então, assim, você cria assinatura, até no boleto, digamos. Uma vez por mês, a Vindi manda o boleto automaticamente para o cliente. Você não precisa fazer nada. Então, é bem prático, tá? Mas eu recomendo para quem está começando, para quem está com os clientes, para não oferecer essa possibilidade de cara. Porque, primeiro, todo mundo tem cartão de crédito. E, segundo, a inadimplência de outros meios de pagamento são bem maiores do que o cartão de crédito. Então, para você gerenciar o seu negócio, cartão de crédito, eu começaria já desde o primeiro cliente, tá? É uma dica de gestão da sua carteira, que eu acho que é muito bom. Beleza, pessoal? Não, diga. Não, Walter, que eu acho que deu uma picotada, você perguntou da fase aí que eu perguntei. Foi. É assim, é essa fase que o cliente já está conversando comigo, né? Já foi indicado por alguém. É mais difícil chegar nessa fase, a pessoa estar nessa fase e ir para a próxima, que é fechar o contrato, ou seria mais difícil chegar no cliente até a gente, chegar, até começar esse cliente? Eu acho que é mais difícil começar a fazer com que o cliente chegue até você do que fazer essa apresentação. Com certeza. A apresentação, cara, é treino. É você pegar essa apresentação e treinar. Fazer com a esposa, com amigo, amiga, primo, tia, papagaio, todo mundo. Essa apresentação eu já fiz, sei lá quantas vezes nos últimos 10 anos. Por isso que eu faço de olhos fechados, eu faço sem nem pensar. É capaz eu ficar falando aqui a reunião toda comercial e estar pensando em outra coisa, entendeu? Tipo assim, é automático. Mas isso para virar automático é igual qualquer hábito, né, que você construa. Então, eu acho que é muito legal vocês testarem esse modelo de vendas, né, de apresentação de vendas com pessoas próximas e se arriscarem, né? Assim, fazer esse modelo de vendas com tentar vender nesse formato, que a gente sabe que funciona, né? Usando esses gatilhos, essas observações, fazendo entrevista, tentando pegar os pontos que você vai ajudar e oferecendo dessa forma. Jéssica, a conversão, ela varia muito, tá? Depende muito da pessoa. Eu vou te falar que eu conheço gente que, muito, digamos, tímido, né? Que, cara, a taxa de conversão era baixíssima. Agora, eu conheço gente que se desafiou e seguiu um passo a passo, seguiu um método na entrega dessa reunião comercial e, cara, a conversão era mais de 50%. Entendeu? Então, assim, o fato é que não vocês vão ter. Não vocês vão ter. Então, você tem que ir para a reunião sabendo que o não você já tem. Mas, mesmo que você tenha um não, qual que foi o benefício daquela reunião do não? Ela te preparou para uma próxima. Onde que você pode melhorar? Né? O que você fez diferente? O que você fez que, isso aqui não foi legal? Entendeu? Então, é fato que entre a primeira reunião comercial e a 50ª, a diferença vai ser astronômica da sua entrega. Só que você tem que começar pela primeira, né? Se você não estiver disposto a começar pela primeira, você não vai chegar na 50ª. É normal se sentir desconfortável, é normal não estar preparado, mas, assim, o medo, é a coragem em ganhar do medo, né? Que é a grande questão. Como é que você vence, né, o medo? Treinando.
Então, treinar o pitch de vendas, treinar assim, bom, eu vou pegar essa apresentação, vou anotar aqui o que eu, cada passo a passo, eu vou seguir esse passo a passo e vou fazer com algumas pessoas conhecidas. Cara, e vai lapidando. Mas, de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sempre gosto de fazer essa apresentação, esse simulado, porque eu já fiz muitas vezes nos últimos anos, e eu acho que é uma forma muito legal de você tentar replicar, né? Então, acho que é mais ou menos seguindo esse passo a passo. Legal, que bom que vocês gostaram. Muito obrigado. Espero aí que todos tenham muito sucesso. E qualquer coisa, estamos nessa, tem meu número, eu estou lá no grupo do Copa Vista também, então fiquem à vontade para tirar dúvidas, perguntar. Contem com a gente. Valeu, pessoal.